Olá, seres divinos! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nemília Silveira, terapeuta holística, e quero convidá-los, para quem ainda não se inscreveu, se inscrever aqui nesse canal. Sempre trago assuntos sobre energia e espiritualidade. Se você gosta, curta e compartilhe. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o perdão e auto-perdão, né? Tudo aquilo que a gente guarda para nós de algo que nós pensamos que nós tivemos alguma culpa, né? Às vezes nós fizemos coisas no passado, ou até mesmo recentemente, que a gente traz para nossa consciência como se nós fôssemos culpados, né? E nós nunca fazemos nada errado porque nós queremos, mas sim porque no momento do erro, né, daquela época, era a consciência que nós tínhamos, ou seja, na nossa consciência não era errado fazer aquilo, né? Então nós não sabíamos, na verdade, que aquela situação, né, aquela ação que nós tivemos no passado pudesse nos afetar agora no momento presente, né? Porque no momento em que nós fizemos porque nós tínhamos uma determinada consciência. E como nós estamos aqui para evoluir, conforme nós vamos amadurecendo, nossa consciência vai se modificando, né? Nós vamos tendo outro olhar para as coisas. E aquilo que nós considerávamos um erro se tornou uma culpa. E a gente vem carregando essa culpa, né? Pode ser que às vezes a gente não se lembre dela, porém ela está guardada aqui no nosso inconsciente e isso de certa forma nos afeta na vida atual. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos perdoar por qualquer ato, por qualquer ação, né, que nós tenhamos feito lá no passado, para que a gente possa viver mais em paz agora, com a nossa consciência. Porque quem que nos julga? Não é Deus que nos julga, né? Não é o diabo que nos julga, é a nossa própria consciência. Então, se nós temos uma consciência um pouco mais elevada agora, nós temos sim que perdoar nossos erros do passado, né? E entender que nós só cometemos aqueles erros porque naquele momento era a consciência que nós tínhamos. E liberar, deixar ir embora, né? Aquela situação que nos prende, que nos bloqueia energeticamente e se libertar. Só nós podemos nos libertar daquilo que nós consideramos errados para nós. E também não só nos auto-perdoar, mas perdoar o outro, perdoar o que nós julgamos do outro, porque a gente sempre julga, né? Nós temos o hábito de julgar pessoas, de julgar coisas, de julgar situações. Que, por exemplo, se eu julgo o outro, ele tem uma consciência, eu tenho a minha, né? Eu não tô certa e ele também não, eu não tô errada e ele também não. Então, por que eu julgo o outro? Porque às vezes eu penso que eu sei mais, que eu sou superior, ou que ele está fazendo algo de errado, né? Que na consciência dele às vezes nem está errado, e eu estou julgando. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, elas servem para nós de atores. Então, nós temos que olhar para elas e entender que elas têm a consciência delas. E que se ela faz aquilo daquela maneira, é porque ela acha que é certo, né? E aqui no nosso plano físico não tem certo, não tem errado. Por que não tem certo, não tem errado? A não ser de acordo com as leis humanas que colocam o que é certo e o que é errado. Mas de acordo com os pensamentos, né? Com as atitudes, dependendo na consciência nossa e da pessoa, não há certo nem errado. Por quê? Porque eu penso de uma maneira, a pessoa pensa de outra. O que eu acho que é certo, a pessoa acha que é errado. O que ela acha que é errado, eu acho que é certo. Então, nós devemos respeitar, né? Entender que naquele momento ela tem aquela consciência e que o que ela está fazendo está dentro da consciência dela e que só vai pesar para ela mesma. Então, nós precisamos parar de julgar. E para isso, eu tenho uma dica bem legal que a gente coloca. É assim, ó, é um exercício, né, de 48 horas. A gente pode fazer a gente vai entender e perceber, porque a gente não percebe,
o quanto nós julgamos pessoas, né? E quanto nós julgamos certas situações. Então, o exercício é o seguinte, para a gente perceber isso, a gente coloca um elastiquinho de cabelo aqui no nosso pulso e toda vez que a gente julgar, nós temos que trocar por outro pulso. Então, em 48 horas, que são 2 dias, nós vamos perceber quanto que nós julgamos determinadas situações e pessoas. E ao trocarmos, a gente vai contando 1, 2, 3, né? Porque assim a gente percebe e fala, opa, hora que a gente vai julgar, a gente lembra que vai ter que trocar o elástico e a gente não julga mais, né? A gente acaba diminuindo, porque isso é automático. A gente julgar o outro, julgar situações, julgar acontecimentos é automático da nossa mente. Então a gente tem que aprender a dominar a nossa mente. E quando a gente libera essas culpas que nós nos culpamos, né? Quando a gente nos perdoa e deixa ir, quando a gente perdoa o outro pelo que ele faz, sabendo que ele tem a consciência que ele tem naquele momento, a gente vive mais feliz, a gente não fica pensando se o outro fez errado, se o outro fez certo, porque a gente entende a consciência que ele tem, né? Então isso é somente válido para nós mesmos, né? Para os nossos pensamentos, para as nossas emoções. Quando a gente julga o outro, a gente está emitindo uma emoção que na verdade retorna para nós mesmos, né? Então nós temos que perceber o quanto a gente julga e pouco a pouco, porque é um exercício, tudo é um exercício, né? Um hábito, a gente vai parando com esses julgamentos que só nos atinge, né? Não atinge o outro, mas sim a nós mesmos, porque nós somos o reflexo do outro. O que a gente emana para o outro, na verdade, é aquilo que está voltando para nós. Então a gente tem que se perdoar e perdoar o outro pelas atitudes dele também. Porque assim a gente vive mais pleno, mais feliz, mais consciente e sabendo que cada um tem uma consciência, cada um tem um grau de evolução a cada momento da vida, né? Então é isso, espero ter contribuído e um grande beijo para vocês.